graça e paz, povo de Deus. Mais um dia hoje de oração, de palavra. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração foi lá do livro de Gênesis. Vamos estudar Gênesis capítulo 6 hoje, então. Vamos falar um pouquinho da vida de Noé, esse homem, né? Essa bênção de Deus que viveu numa geração em que ele foi o único, né? Que Deus viu que ele era um homem justo, né? O único de uma geração que foi escolhido, amém? Para dar início a um grande projeto de Deus. Então hoje nós vamos estudar Gênesis 6, do versículo 9 ao 17, tá? Vamos ler esse trecho que já é um trechinho bem bom ali para a gente meditar e falar um pouco, né? Sobre a vida de Noé e por que Noé foi escolhido por Deus, amém? Amém. Então vamos tocar o louvor. Nasce mais um dia, na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros, impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Então, Noé era um homem justo, né? Viu que linda essa música? Essa música está aí no canal, né? Disponível. Qual o nome da música? Noé. Noé, a música Noé. Tá aí no canal, tá disponível essa música, é muito linda a música, né? Fala um pouquinho da história de Noé, de todos os trechos tirados aí da palavra de Deus, amém? Amém. Então vamos orar, vamos entregar esse dia, entregar esta live a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, consagramos, Senhor, esse momento de oração e de palavra em Teu nome, Jesus, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu santo e poderoso nome. Ó Pai, abençoa cada filho e filha Tua neste dia, Pai. Abre o entendimento deles para a compreensão da Tua palavra, Deus. Que nós possamos, Pai, ter um dia abençoado, que nós possamos ser uma bênção, que nós possamos ser os Teus escolhidos, aqueles a quem faz aquilo que Te agrada, quem a conduta agrada ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo o mal, repreendo toda a armadilha, toda a cilada do inimigo contra as vidas deles. E que o Senhor possa trazer vida, saúde, transformação e prosperidade para a vida deles. Amém? Amém. Amém, amados? Então vamos lá estudar o livro de Gênesis 6, do versículo 9, vamos ler do 9 até o 17, né? E depois nós vamos pincelar mais alguma coisa que nós acharmos interessantes no capítulo 6 e também no 7, tá? Mas é 6, vamos ler do 9 ao 7. Então, a palavra de Deus diz assim: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época,
Ele andava com Deus, gravem isso, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e a revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 metros entre o teto e o corpo da arca. Coloque numa porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Amém? Amém. Então nós vemos aqui, o capítulo 6 fala sobre a corrupção da humanidade, né? Então, Deus ali no capítulo 6 está falando também que Deus ele viu que a humanidade estava corrompida, né? Cheia de violência. Então, por esta razão, por causa deles, por causa desses que estavam corrompidos, que agiam de maneira imoral, de maneira violenta e incorreta, esses que não buscavam a Deus e que não estavam na presença de Deus, Deus resolveu acabar com aquela geração. E veja que lá no versículo 17 ele diz que Deus resolveu trazer águas sobre a terra, né? E foi assim que Deus decidiu terminar com essa geração, que era a geração de Noé. Mas o texto começa lá no versículo 9, falando algo muito lindo, né? Muito lindo. Imagina que Noé, ao saber disso, Deus ao falar com ele, né? A alegria dele. Então lá no versículo 9 vai dizer, né? Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, o povo da sua geração. Ele andava com Deus. Então, estas palavras vêm direto de Deus para nós, né? E ao meditarmos nesse texto, o que nós precisamos entender, né? Noé foi o único da geração dele. E isso está lá no capítulo 7 de Gênesis, vai dizer que Noé, deixa eu ler para vocês, só para vocês entenderem aqui. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então, o texto fala em justo, em íntegro, de que Noé, ele agia corretamente, ele vivia de maneira que agradava a Deus, né? Então, ele andava com Deus, Deus se alegrava com ele, né? Ele agradava a Deus e Deus andava com ele. Então, esse texto ele fala de projetos, né? O barco ali nada mais é, a arca nada mais é que um projeto de Deus para a vida de Noé. E o que nós temos que entender? De que de uma geração Deus escolheu Noé. Então Deus ele tem os seus escolhidos, né? Mas os escolhidos de Deus são aqueles que andam conforme Deus quer. Amém? Porque para atrair a presença de Deus, nós não podemos nos corromper, né? Deixar que a corrupção, a maldade, tudo aquilo que é pecado, que é mundano, que é carnal, entrar em nós, entrar no nosso coração. Os nossos pensamentos e o nosso coração tem que estar voltado para Deus. Então, essa geração de Noé era uma geração perdida. E eu indico para vocês lerem lá o capítulo 6, que fala da corrupção da humanidade, que era a geração de Noé. Então, Deus escolheu Noé e Deus deu para ele esse projeto de ele construir a arca. E lendo o texto, nós vemos que Deus falou todos os detalhes, né? Qual deveria ser o tamanho, quantos andares tinha, quantos metros teria, como ele deveria pintar, que ele deveria passar piche. Mas aqui
eu quero falar também em cima desse texto, que Noé era um homem de oração, né? Noé era um homem que orava, lia a palavra, um homem que certamente ele, depois de Deus ter escolhido e ter tido benevolência para com ele, porque Deus no texto mostra claramente que Deus falou para ele que ia destruir aquela geração, que ia mandar água. Então Noé provavelmente deve ter falado e pregado a palavra, ensinado a palavra a outros, dizendo que Deus faria, né, que Deus exterminaria os ímpios ali daquele lugar, da face daquela terra. E muitos não deram ouvidos a Noé, né? E hoje nós estamos assim, uma geração que não está dando ouvidos à palavra de Deus, que não está dando atenção a Deus, né? Então, tudo isso nós podemos meditar em cima desse texto, que Deus ele só vai dar projetos grandes, só vai dar, seja grande ou pequeno o projeto, Deus só vai dar um projeto, um barco para alguém construir, se essa pessoa estiver carregando a presença dele, se essa pessoa estiver agindo corretamente, se essa pessoa estiver na oração, lendo a palavra e agindo da maneira que Deus quer. Ou seja, a conduta, existe uma conduta exigida por Deus. Amém? Então, que na nossa geração, né, nós podemos ser a geração que ora. Eu anotei aqui que nós podemos ser a geração da oração, a geração que busca a Deus, a geração que busca agir corretamente, ser justo e íntegro, como Noé era. Porque Noé aqui para nós é um exemplo, né, de homem de oração, de homem justo, de homem íntegro, de um homem que foi escolhido de Deus para uma geração, para um tempo, para servir para outras gerações, né? Porque Noé construiu o barco, Noé era a própria bênção em pessoa, porque Deus disse a Noé que Noé era o escolhido, era o único daquela geração. Então Noé era uma bênção, e a bênção dele também abarcou a família dele pôde entrar na arca e dar início a uma nova geração, né? Então esse projeto, Noé pôde cumprir esse projeto porque ele não se corrompeu, ele não estava com o coração dele inclinado, nem o coração nem os pensamentos inclinado para fazer o mal. Amém? E Deus ele se agradou de Noé. Então, para hoje nós meditarmos, a vida de oração é importante, gente. A vida da leitura da palavra, da obediência a Deus. E o texto vai dizer muitas coisas, que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado, né? A obediência, né? Deus nos dá direções, nos pede, né, coisas, nos pede para fazermos algo para Ele, que nós façamos como Ele está pedindo. Que nós possamos, então, meditar nessa palavra, né? Será que se Deus viesse hoje, agora e nos escolhesse, nós estaríamos na condição que Noé estava, de ser um homem justo, íntegro, honesto, né? Será que nós seríamos os escolhidos da nossa geração? Será que se Deus vir hoje procurar alguém, né, no nosso meio, será que nós seríamos esse justo? Será que Deus entregaria esse projeto para nós, né? E nós meditarmos mais profundamente nesse texto, também tem uma questão interessante, né? Quando veio o dilúvio, muitos quiseram entrar no barco, entrar na arca, né? Então Deus está falando assim que eu dei um projeto a muitas pessoas, mas muitas pessoas não quiseram estar no teu projeto, entrar no teu barco. E não se preocupe com essas pessoas que não apoiaram, que não entraram no teu barco, né? Ou talvez tenha pessoas que estejam querendo participar, entrar no teu barco, entrar no teu projeto, e a gente entende às vezes que estão nos apoiando, mas na hora da dificuldade pula fora, né? Na hora da empolgação vem, diz que está ajudando, diz que vai ajudar, mas na verdade não ajuda, pula fora. Então não se preocupe com esses, né? Porque na verdade nós, quando estamos andando com Deus, a presença de Deus, ela garante o sucesso, ela garante a bênção. Então depois de tudo pronto, depois de tudo feito, não adianta aqueles que não quiseram ajudar, não quiseram participar, pular para dentro da arca. Porque a ordem que Deus deu para Noé, faça o barco, construa dentro das medidas, dentro do tamanho e coloca dentro a tua família, né? Porque a família dele foi escolhida, Noé e a sua família foram escolhidos.
e a porta da arca se fechou. Então, não tinha espaço para mais ninguém. Amém? Então Deus, quando Ele escolhe uma pessoa e anda com essa pessoa, o melhor elogio que a gente pode receber é aquele: nossa, eu sinto a presença de Deus em você. Não? Deus é com ele. Essa é o melhor elogio que nós podemos receber como cristãos, como filhos de Deus. Então Noé carregou, né, com ele, e Noé formou uma outra geração a partir do relacionamento dele com Deus. Não foi nada, não foi na barganha, não foi agindo incorretamente, não foi sendo injusto, não foi competindo, não foi de forma alguma. Ele atraiu a presença de Deus. E nós atraindo a presença de Deus, nós estamos atraindo a bênção, nós estamos sendo a própria bênção, né? Obedecendo a Deus, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de relacionamento com Deus, agindo corretamente, decidindo não nos corromper. E teve outros homens da Bíblia que decidiram ser assim como Noé. Nós temos o exemplo de Daniel, nós temos Abraão, temos Moisés, que eram homens de oração. Temos Ana também, que era uma mulher de oração. Quando nós falamos homens, nós estamos incluindo as mulheres também. Então, o ser justo, o ser íntegro, né? E Deus nós andarmos na presença de Deus, Deus estar conosco, né? Quer dizer que nós precisamos abandonar muitas coisas, né? A renúncia entra nesse pacote, né? A oração, a leitura da palavra, a renúncia, precisamos obedecer a Deus, precisamos ouvir as suas direções, precisamos fazer tudo que Ele nos pede, andar em obediência a Ele, às suas direções e à sua palavra. Então, para nós meditarmos nesse texto, gente, inúmeras coisas nós podemos tirar daqui, né? Mas para nós hoje fecharmos, né? Então, para sermos um escolhido de Deus, nós precisamos nos distinguir do restante. Nós precisamos nos distinguir dos demais, sermos diferentes, né? Termos uma conduta e um relacionamento que agrada a Deus. Amém? E a oração, ser de oração, ser o homem e mulher de oração, vai fazer com que nós possamos atrair a presença, e com a presença vem a bênção, e nós somos bênção, e nós teremos a prosperidade em nosso favor. Teremos o livramento, a proteção, o crescimento, o avanço, tudo isso vai vir conosco. Então, se nós somos a bênção em pessoa, porque não era uma bênção em pessoa, por isso que a família dele toda entrou na arca, né? E o homem e a mulher, quando casados, formam um só corpo. Talvez a mulher de Noé, os filhos de Noé não fossem, né? Não fossem tão de oração ou não fossem tão obedientes, mas o fato é que ele era um escolhido, Deus escolheu a ele. Amém? Então que nós possamos meditar em todos esses pontos, né? Sobre a oração, sobre o nosso agir corretamente, sobre a nossa conduta diante de Deus, a nossa conduta perante a sociedade, né? Que nós possamos ser escolhidos por Deus para realizar grandes projetos, né? Os projetos de Deus, nós somos servos de Deus, como servos e colaboradores do reino de Deus, que nós possamos ser escolhidos. E ser um escolhido de Deus, nós sabemos que nessa época, com certeza havia zombaria, com certeza zombaram de Noé, riram de Noé. Ai, nem tá chovendo, que eu não sei por que você está construindo esse barco, porque quando a gente está colocando o nosso projeto em prática, muitos olham e dizem não vai dar certo, não apoiam, riem, zombam, mas fato é que Noé no final colocou a família dele dentro da arca e quem entrou, entrou, quem não entrou morreu afogado, amém? Então, que nós possamos estar na presença de Deus, que nós possamos buscar a Deus enquanto há tempo, né? Porque depois que Jesus Cristo vier, né, as portas forem fechadas, aí passou o tempo, amados. E como servos de Deus, nós estamos anunciando, pregando o Evangelho, pregando a palavra, né? Estamos aí fazendo a nossa parte, colaborando com o reino de Deus. E a nossa obrigação, né? A nossa missão é pregar o Evangelho. Então, que nós possamos meditar hoje nesse texto, né? E que Deus possa encontrar na nossa geração, no nosso meio, muitos nós. É por isso que nós estamos aqui,
advertindo todos os dias, cuide da sua vida de oração, não deixe de ler a palavra, não se apegue àquilo que é do mundo, cuide da sua conduta, cuide do seu coração, cuide da sua mente, porque quando nós deixamos nos corromper todo o nosso corpo, porque nós somos os seres tripartidos, o que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito, e o mal ele corrompe, né? Completamente. O homem fica com o seu espírito, o seu corpo e a sua mente completamente sujo, né? De uma forma que Deus, o Espírito de Deus não tem como habitar em nós. Amém, amados? Se nós somos um ser que joga lixo para dentro de nós, um ser que aceita a corrupção, que aceita as injustiças, nós vamos nos corromper. E isso não atrai a presença, amém? Que nós possamos meditar nesse texto de Noé, né? Nessa missão que Deus conferiu a Noé, nesse projeto, e que nós possamos ser os Noés da nossa geração, aqueles Noés ao qual Deus se agrada e diz: desta geração eu vou escolher você, porque você foi o único justo, o único ao qual a tua conduta me agrada, e você vai ser uma bênção, você é uma bênção. E todos os que estão na sua volta vão ver isso, todos os que estão na tua volta, aqueles que merecem, aqueles que andam contigo, também serão abençoados. Amém? Amém. Então, meditem hoje nesta palavra, pensem sobre isso, avaliem, né, que nós devemos sempre ouvir a palavra de Deus, avaliando como está a nossa conduta, como está a nossa vida de oração. Amém? Então, vamos ler o Salmo 91, vamos declarar esse salmo de proteção, de livramento, salmos que tem muitas promessas para nossas vidas, amém? Vamos tomar posse de todas elas. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Então, amados, que nós possamos ser a geração, né? Que nós possamos ser uma geração que busca a Deus em oração, que busca Ele enquanto Ele está perto de nós, enquanto nós podemos achá-lo, encontrá-lo. Amém? Então vamos orar, vamos consagrar esse momento ao Senhor, vamos nos despedindo aí, né, na live. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos que nós possamos, Pai, ser, Senhor, que nós possamos estar te buscando em oração, buscando por meio da tua palavra, buscando ter uma conduta correta, uma conduta que te agrada, que nós possamos ser justos, Senhor, íntegros, assim como era Noé, que nós podemos no meio de uma geração ser geração, aqueles que o Senhor escolheu para dar andamento aos teus projetos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos estar te buscando com o coração aberto, contrito, com um coração aberto, Senhor, para a tua palavra, aberto, Senhor, para te buscar cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, na nossa geração, nós possamos ser os escolhidos. Em nome de Jesus, guarda, protege, livra e abençoa cada vida que aqui está. Que nós possamos ser a bênção em pessoa e que nós possamos
transbordar, que as nossas bênçãos alcancem outras vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, livra-nos de todo laço, de toda armadilha, de toda a cilada do inimigo, Senhor, e que nós não venhamos a cair nas mentiras, nos enganos, que nós não venhamos a nos corromper, que nós sejamos homens e mulheres de oração, aqueles que carregam a Tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, esteja conosco, Pai, que a Tua palavra venha nos limpando, nos purificando de todo mal, de toda corrupção, de toda sujeira, em nome de Jesus. Que nós possamos ser casa de Deus, que nós possamos ser a habitação perfeita, a habitação que atrai a Tua presença, Senhor. Pai, nos limpa, nos purifica, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Perdoa se de alguma forma nós fizemos algo que não o agradou, mas que nós possamos estar em paz, atraindo a Tua presença para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Então, meditem hoje, nessa palavra. Leiam lá a história de Noé, capítulo 6, capítulo 7, 5, Leiam toda a história de Noé. Nós vamos ver que a história é muito linda, Não esqueçam de buscar a Deus enquanto há tempo, de buscar a Deus em oração, lendo a Sua palavra, que a palavra de Deus ela nos limpa, Ela vai nos purificando de toda maldade, toda iniquidade, todo pensamento que não provém de Deus, amém? E nós vamos atraindo as bênçãos, atraindo a presença do nosso Senhor, amém? Então, fiquem com Deus, nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.